Depois de dizer em entrevista a uma TV indiana, sabemos que a Índia é uma grande aliada da Rússia, aliada de primeira hora, parceira, inclusive na produção de armamentos, que o líder russo, Vladimir Putin, não seria preso caso visitasse o Brasil durante a próxima cúpula do G20, Lula preferiu recuar. Suas declarações repercutiram mal e o presidente do Brasil avisou nesta segunda-feira que quem decide sobre uma eventual prisão de Putin é a justiça. Como diria o personagem Leão da Montanha, saída pela esquerda. Além disso, Lula disse que estuda tirar o país do Tribunal Penal Internacional. Vamos ouvir? Roda sonora, Alemão. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. O empresário João Amoedo, que é o fundador do Partido Novo e que declarou voto em Lula nas últimas eleições, criticou o petista. Abre aspas. Lula é irresponsável e envergonha o país ao convidar Putin para participar da próxima cúpula do G20 no Rio de Janeiro, afirmando que ele não será preso. Como signatário do Tribunal Internacional que determinou a prisão do autocrata russo, o Brasil tem a obrigação de detê-lo. Fecha aspas. Então, agora virou jurista, Amoedo. E nesta segunda-feira, ainda na Índia, Lula disse que foi um avanço importante ter convencido a União Europeia e alguns países do G20 a não incluir na declaração final uma condenação explícita à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Para o presidente, a decisão do bloco, abre aspas, colocou a paz na ordem do dia, fecha aspas. Vamos dar um break aqui. Eu queria começar com a querida Elaine Keller. Elaine, por que o presidente Lula recuou após afirmar que não prenderia Putin caso ele viesse à reunião do G20 no Brasil? Qual seria a consequência se ele não recuasse? Bom, primeiro, boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Boa tarde aos colegas da mesa. Dessa vez não vou passar pano para o Lula. É complicado essa fala do Lula e não dá nem para dizer que é ignorância, né? Porque como presidente da República, e vamos combinar, ele está no terceiro mandato, ele já deveria saber o que é, né, o Tratado de Roma, o Tribunal Penal Internacional, né, que hoje sediado em Haia, na Holanda, e as consequências para o que ele disse. Na verdade, ele recuou, por quê? Porque quando o Brasil assina um tratado na ONU, um tratado internacional, ele passa pelo nosso Congresso e tem aí a importância de uma lei supraconstitucional, não é isso, doutor Cabeça? É supralegal, quer dizer, o tratado... Supraconstitucional, não, supralegal. São tratados internacionais sobre direitos humanos, sim, quando ratificados pelo Brasil, eles não valem como Constituição, não tem a força de uma emenda constitucional, exato, a não ser que tenham sido aprovados com o mesmo quórum de emenda, mas valem acima da lei. Exato, e neste caso, ele foi assinado neste regime. Portanto, ele tem aí força supralegal. E o presidente Lula, uma vez que ele desse seguimento nessa fala dele, ele poderia aí ser, inclusive, impeachmentado, responder por um crime de responsabilidade.
por ser... Descumprir uma lei, né? Exatamente, por descumprir uma lei. Agora, é muito... Se você me permite, eu sei que você quer passar para o pessoal, mas é muito complicada essa fala de Lula, principalmente dizer que a gente não é país inferior. Desculpa, não, nós não somos realmente países inferiores, porque nós assinamos o acordo. Quem assinou o acordo são países que são a favor dos direitos humanos, e o Brasil se inclui nisso. Inclusive, o governo Lula foi eleito nesta base, né? Esse abraço a ditaduras, né? Este abraço aos BRICS, que estão se formando como um bloco anti-direitos humanos, é muito complicado, presidente Lula, e aí não dá para realmente passar pano. Muito bem, Elaine Keller criticando o presidente Lula. Aí. Tinha que ser 11 de setembro mesmo. Meu Deus, segura as torres aqui. Meu querido Alexandre Bissoli, esse estatuto, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, é de 98. Em 2002 ele foi ratificado. Agora eu te pergunto uma coisa interessante. Os Estados Unidos não ratificaram o Estatuto de Roma e, portanto, eles não se submetem ao Tribunal Penal Internacional. Você acha que esse tribunal é um pouco tendencioso em poupar alguns abusos praticados pelo Ocidente? Cito como exemplo a invasão do Iraque em 2003, sob o falso pretexto de procurar armas de destruição em massa. Antes de passar a palavra para você, só um dado. O chefe do MI6, que é o serviço secreto britânico, ele foi chamado meses antes da invasão do Iraque pelo diretor da CIA, acho que é George Tenet, e disse a ele o seguinte: ainda que o Saddam Hussein tenha um elástico e um papel, nós vamos invadir o Iraque dizendo que ele pode furar o nosso olho. E ele foi lá e avisou o Tony Blair. E morreram milhares de pessoas. Então, 2 pesos e 2 medidas, mas, por outro lado, isso isenta o presidente Lula de cumprir uma decisão de um tratado que ele assinou e o Brasil ratificou? Primeiramente, boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas aqui de bancada, a nossa audiência que nos acompanha nessa segunda, né? 11 de setembro, o famoso histórico pela queda das Torres Gêmeas já há mais de 20 anos. E eu trago um pouco esse episódio que aconteceu lá atrás para responder um pouco o que você perguntou aqui, Capês. A verdade é que a posição dos Estados Unidos com seu tamanho e influência global é muito diferente da do Brasil. Então, quando os Estados Unidos vêm, participa da discussão da criação do Tribunal Internacional Penal lá em Roma, tem delegação presente, faz uma série de exigências e sugestões, mas termina não restando signatário porque não tem ali contemplado algumas coisas que queria. E como você disse, os Estados Unidos agem de acordo com as suas conveniências globais. Ou seja, isso tem a ver com conveniência econômica, de exploração de petróleo, de adversários políticos, de ocupação de território em outras regiões. O Brasil não tem essa estatura nem essa condição para querer discutir alguma coisa nesse sentido, fazer ou não fazer parte do Tribunal Internacional com outros membros. E muito me estranha o presidente Lula falar sobre isso, assumindo a representação do G20, ou seja, um bloco de 20 países que tem sua representação em bloco, porque sozinho não chegam muito longe, dada a relevância e o tamanho de cada um desses países. Veja, Estados Unidos não precisa de bloco econômico para sobreviver, como a União Europeia, como tigres asiáticos, ou como o Brasil quer falar aqui de Mercosul. Estados Unidos tem uma independência. Então, presidente, para quem já passou 3 vezes, está no 3º cargo de presidente da República, algumas questões são básicas. Algumas questões de política internacional, de diplomacia, me parece que já teve tempo de entender um pouco. Inclusive, que não é o presidente indo sozinho, pessoalmente, a essas viagens como tem ido, que vão conseguir vantagens para o Brasil se não tiver uma pauta e uma agenda clara. Então, o que me parece, Capês, é o seguinte: o presidente Lula anda dando declarações em matéria de política internacional e diplomacia sem estudar a respeito do assunto, sem se informar o porquê aquilo é feito daquela forma. E isso é muito preocupante, porque, por um lado, se gaba de ter reinserido o Brasil no mundo. E eu acho importante que o Brasil seja reinserido no contexto diplomático e não se isole. Não estou discordando disso. Mas com que objetivo, com que pauta? É isso que falta no governo Lula. Meu querido Cristiano Vilela, você acha que isso poderia servir de pretexto para o presidente Lula não cumprir uma ordem do Tribunal Internacional Penal? O fato de ter 2 pesos, 2 medidas, os Estados Unidos não ser signatário, a Ucrânia não é signatária, a Rússia não é signatária e o próprio presidente da África do Sul disse que não iria cumprir o mandado de prisão se o Putin fosse para lá. Como é que fica essa questão? O Brasil está provocando excessivamente
a União Europeia e os Estados Unidos e provocando desnecessariamente? Olha, Capês, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os amigos aqui da mesa e a todos que acompanham o Linha de Frente. O presidente Lula, ele está esticando a corda de uma forma absolutamente demasiada e de uma forma absolutamente desnecessária. As falas que o presidente tem tido são falas totalmente antidemocráticas, antirrepublicanas e que vão na contramão daquilo que sempre foi a defesa do Brasil no âmbito internacional. Criticar o Tribunal Penal Internacional é uma coisa. Agora, ameaçar, colocar a faca no pescoço, ameaçar para diversos países ali presentes de que o Brasil signatário não faria o cumprimento, isso representa realmente algo impensável, algo totalmente absurdo, extremamente fora daquilo que um presidente da República pode fazer, pode se portar. E aí, nessa linha, como bem colocou o Bissoli, o presidente Lula se gabava de reinserir o Brasil internacionalmente, mas é impressionante, é uma viagem atrás da outra, falando uma pataquada atrás da outra, cometendo gafes, falando besteira e demonstrando um desconhecimento absurdo. E o que é pior, demonstrando um total desapego aos direitos humanos, demonstrando um total desapego aos tribunais internacionais, tribunais esses que, no momento em que o ex-presidente Lula estava preso, ele gostava de recorrer aos tribunais internacionais, à ONU, à Organização dos Estados Americanos, ele queria recorrer para todo mundo. Agora, uma vez na cadeira de novo, ele vem passando por cima desses organismos que são tão importantes para, com todos os seus defeitos e as falhas que eles de fato têm, mas eles são importantes para tentar conseguir uma situação de paz e de minimamente equidade nas relações internacionais. Até, se você me permite, Capês, pegando um gancho na tua fala, é engraçado que ele está fazendo o que pode, o que não pode para participar do Conselho de Segurança da ONU, né? Exato. Que é uma instituição da ONU. E aí, agora vem questionar por que o Brasil é signatário do Tratado de Haia, né, do Tribunal Penal Internacional de Haia, e ele já criticou os Estados Unidos diversas vezes por não se submeter às instituições, como a ONU. Então, quer dizer, quando é para o interesse dele, é um discurso, quando não é outro. Então, nisso, ou o Lula se ajusta, vai ficar bastante feio para ele. É uma falta total de critério. Você vê que é uma falta total de preparo. E aí, na linha do que vocês colocaram também, o presidente Lula, ele demonstra total despreparo. Ele já foi presidente por 8 anos da República. Deveria ter o mínimo conhecimento, a mínima informação da importância que esse tipo de mecanismo tem para o Brasil e para todo mundo. Inclusive porque começou a entrar em vigor no primeiro ano do mandato dele, né? Você já deveria saber disso. Agora, meu querido Paulo Nicoli, nós temos aqui algumas críticas a fazer a esse Tribunal Internacional Penal. Crimes praticados na Síria, no Afeganistão, no Iraque, golpes de Estado preparados pela CIA em todo o Oriente Médio. Você sabe que o líder Muammar Gaddafi foi linchado pelo próprio povo num golpe arquitetado pela CIA, porque ele pretendia estocar 142 milhões de toneladas de ouro para criar uma moeda africana, dinar. Isso foi visto como uma ameaça existencial à moeda americana. E o Tribunal Internacional Penal não se move nesse sentido. Nós sabemos também que na Ucrânia existem comprovadamente grupos neonazistas, cujo líder é Stefan Bandera. Inclusive, há repórteres que estão lá, um repórter que está na Rússia, no front, numa área de Mariupol, em que os neonazistas ucranianos estupraram uma mulher, deixaram-a nua e gravaram uma suástica com ferro no seu corpo. O fato o presidente Lula está endereçando equivocadamente as suas críticas. Ele deveria procurar que o Tribunal Internacional Penal tivesse uma atuação ampla e igualitária, melhor do que retirar o país desse tratado e melhor do que também provocar gratuitamente as potências. Ele deveria cobrar do tribunal maior imparcialidade e não simplesmente dizer que vai sair. Foi mais um erro de política externa
do nosso presidente? Foi sim, né? Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores, essa brilhante mesa também. E a gente não precisa ir tão longe, né? A gente não pode esquecer que há um processo transitando no Tribunal de Haia em relação ao Bolsonaro, em relação aos Yanomamis, né? Por genocídio durante a pandemia, sobretudo, né? Então, qual que é o critério nesse caso? Ou seja, quando interessa e de acordo com, enfim, o espetáculo político, Lula direciona o discurso a favor do Putin, né? Mas e se um dia, eventualmente, no futuro, o tribunal punir o ex-presidente Bolsonaro, Lula vai ser contra ou vai ser a favor, né? Então, a gente vê que existe uma série de incoerências e pataquadas, né? Quando o Lula se pronuncia, principalmente para emissoras internacionais. Aqui também, né? Mas o grande problema é que faltou freio, né, na fala do Lula, faltou preparo. E é importante, né, nessas entrevistas coletivas ou diretamente a um jornalista, o presidente ser bem assessorado. E, diferentemente dos 2 primeiros mandatos, eu tenho a impressão que o Lula, dessa vez, ele não tem ninguém freando as suas falas ou preparando, né? Ou seja, o Lula chegou num grau de experiência política em que ele conta com a própria retórica. E a consequência disso é que ele diz o que quer, conforme queira, né? E de acordo com cada situação. Então, interessa o Brasil estar próximo do Putin muito mais por uma pressão da China, né? Porque, de fato, a China, junto com a Rússia, pressionam a influência norte-americana hoje, mundo afora, em relação à economia mundial. A gente está cansado de ver várias notícias fazendo alusão à ideia de que o Brasil pretende fazer negociações junto com o Mercosul com moedas estrangeiras, enfim, não mais usando o dólar exatamente. Então, o Lula hoje vive numa situação quase bipolar, né? Ou seja, quando é para agradar chineses e russos, ele às vezes pisa na bola, faz alguns comentários infelizes e depois recua, dizendo que não era bem assim, que é assunto da justiça, também para agradar os interesses norte-americanos. Mas o fato é que, tratando-se de diplomacia, o Brasil tem que saber lidar com todo tipo de interesse, porque a diplomacia lida com interesses externos, com comércio principalmente, e é um momento que o Brasil não deve tomar partido desse ou daquele lado, mas sim o próprio interesse nacional. Aproveitando só que a fala do colega Nicoli, né, Paulo? Isso. Que é importante lembrar não só que tem essa questão do Bolsonaro sendo julgada lá, mas uma que talvez tenha feito o Lula começar a mudar de ideia em relação à participação. A gente não pode se esquecer que agora, em abril, o Maduro foi acusado pelo promotor do Tribunal Penal Internacional lá de Haia que ele teria executado plano sistemático de ataques a prisões e torturas contra a população. Isso está numa matéria do Globo, agora do mês de abril, traz o relato do promotor, e aí me parece que essa visitinha do Maduro recentemente aqui no Brasil, recebido com tapete vermelho, teve algumas coisas na pauta. Possivelmente essa pauta pode ter incluído a participação do Brasil e da Venezuela no Tribunal Internacional, porque imagina, a Venezuela querer sair sozinha agora, parece que está fugindo de uma sanção. O Brasil que não responde, o Lula pelo menos não responde à sanção em que pese o Bolsonaro, que é ex-presidente, responder. Querer sair não parece que é interessado. Então isso pode ser uma estratégia para livrar o colega Maduro lá na Venezuela de uma sanção do Tribunal Internacional. Não acho que é à toa e despretensiosa essa fala do Lula, não. Boa colocação. Exato. Mas, de qualquer maneira, foi uma fala que ele não deveria fazer, porque, como a Elaine Keller colocou, isso poderia implicar em crime de responsabilidade. Agora, eu não sou presidente da República, então eu posso falar. Esse Tribunal Internacional Penal é um tribunal político cujos interesses são dirigidos e orientados pelas grandes potências. Agora o Jair Bolsonaro está levado à corte do Tribunal Internacional Penal e também o Putin foi levado quando não se sabe bem o que aconteceu. Há uma versão de que havia crianças órfãs cujos pais tinham morrido, ele levou para a Rússia e estão aguardando para serem reencaminhadas. E existem também crimes sendo praticados dos dois lados e o Tribunal Internacional Penal não se movimenta. É isso? A Sérvia foi bombardeada e destruída pela OTAN, milhares de civis morreram e só o Slobodan Milosevic, que era o presidente da Sérvia, foi levado a julgamento pelo Tribunal Internacional Penal. Então, tem uma coisa, nós também não somos obrigados a engolir qualquer coisa. Esse é um tribunal tendencioso. Muito bem.
Quer falar que... Hoje é 11 de setembro mesmo, né? Eu bati no Lula e você defendeu. Não, eu... Negócio que não tá bom, não. Não, em matéria de política externa, temos que tomar muito cuidado para não sermos manipulados. Esses organismos internacionais, que o Brasil muitas vezes assina para se colocar bem na frente ali entre os países, são manipulados, sim, pelo Ocidente, pelos Estados Unidos da América, pelas potências da Europa Ocidental. Então, eu não estou criticando eventuais decisões que foram tomadas. Estou criticando a política de 2 pesos e 2 medidas. E também se metendo aqui na política nossa, nacional, querendo acusar ou levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a julgamento numa questão na política sanitária, que está sendo discutida aqui. E tem 2 versões. Eu fico com a versão de que ele comprou o número suficiente de vacinas para a população. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Tá certo? Lula, você só maneira um pouco, porque você não pode, como presidente da República, dizer que vai descumprir uma decisão e um tratado que o Brasil assinou. Se aconselha um pouco melhor no Itamaraty. Só para corroborar com o que você está falando, eu tomei o cuidado de ler o tratado, né, de Roma, que inclusive cria o Tribunal Penal Internacional essa manhã. E fiquei na dúvida, porque lá diz o seguinte, que ele só pode julgar cidadãos, né, indivíduos, que morem nos países que fazem parte do tribunal. E aí, olhando a lista dos 128 países, não consta nem a Ucrânia e nem a Rússia. Então, eu fui pedir explicação aos especialistas, porque eu falei, então por que ele está se metendo com o Putin se ele não é signatário, né? Ele foi lá atrás signatário do Tratado de Roma, mas saiu fora. Sim, mas em 2014, o Volodymyr Zelensky aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre a Ucrânia, embora não fosse signatária. Por isso, ele pode alcançar crimes praticados no território ucraniano. Não, mas ele não é signatário. Não é signatário. E aí, lá no termo, está isso. E aí me disseram, olha, talvez porque a OTAN esteja também apoiando ali a Ucrânia, enfim. Então, só para corroborar com o que você falou, que de fato... O que a Elaine colocou é o seguinte, o Tribunal Internacional Penal só deve ter jurisdição nos territórios dos países que são seus signatários. Isso. Então, por exemplo, crimes contra a humanidade praticados dentro dos Estados Unidos e dentro da Rússia não são julgados pelo Tribunal Internacional Penal porque eles não são signatários e eles não têm obrigação de cumprir. A Ucrânia também não é signatária, como a Elaine colocou muito bem. Então, em tese, o tribunal não alcançaria crimes praticados no seu território. Mas desde 2014... Volodymyr Zelensky, que é um grande ator e está mentindo para o mundo em escala, em toneladas, né? Vocês vão ver, eu estou avisando há mais de um ano. Já morreram 500 mil soldados ucranianos. Sabe o que a Ucrânia está fazendo agora? Está repatriando pessoas que fugiram, estão asiladas na Polônia, para que retornem e combatam. Estão inscrevendo pessoas menores de 16 anos e maiores de 60 anos numa guerra que não tem condições de vencer e que o senhor Joe Biden, às portas de uma nova eleição, não quer admitir que errou. Então, política externa é coisa muito séria, tem que ser tratada com seriedade. Esse Tribunal Internacional Penal não me engana, Nicolis. Outro detalhe, né? Em abril de 1999 foi dada prisão pelo próprio Tribunal Penal para o Pinochet. Aliás, hoje faz 50 anos do golpe no Chile em 1983. E onde o Pinochet se escondeu? Na casa de Margaret Thatcher. Lembram-se dessa situação? Lembro. Fizeram alguma tramóia jurídica, diplomática e levaram o Pinochet para o Chile, onde ele tinha imunidade diplomática, né, e parlamentar, era um senador vitalício e sequer foi preso. Então vejam que o próprio tribunal não conseguiu exercer na própria Inglaterra a possibilidade de prender. Também eu vou lembrar só mais uma, o general Ariel Sharon, por causa do massacre de Sabra el-Shatila, em 1982, no Líbano, quando mulheres grávidas foram massacradas ali por uma milícia drusa, depois que as forças israelenses que ocupavam o Líbano abriram os portões, abriram a caixa de pão. Então, Tribunal Internacional Penal, menos, tá?
Vilela, e vamos daqui a pouco mudar de assunto. Vamos, mas eu discordo só no seguinte ponto. Uma coisa é se nós estivéssemos fazendo uma discussão especificamente sobre o Tribunal Penal Internacional. Aí realmente caberia essas críticas e outras diversas, tem muito que se melhorar no tribunal. Mas a gente não pode esquecer qual é o foco da questão. E o foco da questão é que na reunião do G20, o presidente Lula foi e deu uma declaração peitando o Tribunal Penal Internacional para defender o Putin. Então, é importante que fique claro o que é um presidente que se diz democrata, que se diz defensor das democracias, que se diz uma pessoa que vai articular para o Brasil fazer bonito internacionalmente. Dizer uma frase totalmente absurda como essa, uma frase inaceitável como essa, especialmente numa situação em defesa do presidente Putin, que é uma pessoa que tem um histórico de afrontar totalmente os direitos humanos, o que mostra que 2 pesos, 2 medidas para o presidente Lula.